Então tá, vamos começar o estudo hoje, né, do livro Obreiros da Vida Eterna, mais um capítulo. Hoje a gente vai revisar um pouquinho o capítulo 18 e depois para o capítulo 19, mas antes vamos fazer uma oração de abertura. Deus de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez estamos aqui reunidos na tentativa de aprendermos ensinamentos deixados pelo nosso irmão André Luiz. Pedimos a Ti e a Jesus, nosso Mestre Divino, que nos ilumine durante esse estudo, que abençoe esse estudo, que nos dê discernimento, sabedoria para a compreensão dele, que também nós possamos absorver esses estudos e aplicá-los em nossas vidas, no dia a dia. Abençoa nossos irmãos que não podem estar conosco hoje, que recebam a Tua luz, a Tua paz e o amor divino em seus corações, onde quer que estejam. Agradecemos a oportunidade, agradecemos também aos benfeitores espirituais que gentilmente nos assistem, por estarem conosco e nunca desistirem de nós. E assim, nesse propósito de aprendizado, dentro da paz e da harmonia celestial, pedimos a Jesus, aos benfeitores e a Deus nosso Pai, permissão para iniciarmos o ensino de hoje, sob a guia do Cristo e a direção dele. Que assim seja. Ok? Eu vou fazer um share da página. O Leandro nos deixou esse resumo aqui maravilhoso do capítulo 18. Desprendimento difícil, parte 2, porque o capítulo 18 era bem longo, né? Então, aproximava-se a hora findoura de Cavalcante e seu quadro clínico agrava a cada minuto que passava. Ele delirava e gritava aterrorizado com as cenas aterrorizantes que agora via ao seu redor, assustado por achar se encontrar em meio a loucos. Doentes e enfermeiros afastavam-se dele receosos e aguardavam ansiosamente por seu desencarne. Jerônimo administra recursos reconfortantes, acalmando assim o enfermo. A ex-esposa moribunda é trazida ao leito de Cavalcante, que o fita longamente, gritando com horror, perturbando assim o alívio do desencarnante. Ao virar-se, Cavalcante a vê e um largo sorriso se lhe estampa na face. A ex-consorte pede-lhe o perdão, mas Cavalcante afirma que o perdão quem deve dar é ela, a ele, por ter falhado os seus compromissos de esposo. Ela lhe responde que nada tem contra ele, proporcionando assim a paz que ele tanto almejara. Neste momento, os médicos terrestres entram na sala e Cavalcante lhes apresenta a esposa e os pedem que a ajude, pois ela não lhe parece bem. Os médicos e enfermeiros, porém, não veem ninguém e julgam que Cavalcante está delirando devido à gravidade de seu estado de saúde e decidem, então, aplicar a injeção compassiva para eliminar de vez o que percebiam parecer o sofrimento do moribundo. Jerônimo percebe a ação da equipe médica e tenta a todo custo agir rapidamente no desligamento do enfermo ao corpo, mas seu estado de perturbação mental não proporciona sucesso ao tratamento espiritual. Fisicamente, Cavalcante encontrava-se morto pela ação da droga injetada em suas veias, mas espiritualmente seu perispírito encontrava-se entorpecido pela ação do anestésico, que o mantinha adormecido. Enquanto o corpo era transferido para o necrotério, Jerônimo confia os cuidados do amigo a Bonifácio, que havia retornado uma vez que escoltara a ex-esposa de volta ao seu ambiente. Depois de laborioso trabalho de desligamento, Cavalcante era então transportado
da casa transitória Fabiano, em estado apático, sonolento e desmemoriado, pois mostrava necessitar de maiores cuidados. Eu vou fazer um share da outra página do livro, do capítulo. Mas vamos voltar só um pouquinho aqui, né? Quando a esposa saiu da presença dele, né? Ele gritava, né? Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, o agonizante pôs-se a bradar alucinado: volta, Bela, volta! Esforçou-se o clínico por trazê-lo à esfera de observações que lhe era própria, mas debalde. Cavalcanti continuava invocando a presença da esposa em voz rouquenha. O médico abanou a cabeça, exclamou quase num sussurro: é impossível continuar assim? Foi aí quando o médico resolveu aplicar a injeção compassiva, né? Daí aqui beneficiemos o moribundo por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico, né? E aí ele foi aplicado, como a gente viu, né? Ele recebeu passes longitudinais, né? Que o preparava para o desenlace, né? Então, não exclamava mentalmente: não posso morrer, tenho medo. Então, nós já vimos que ele acabou desencarnando, né? Foi feito. E agora a gente vai começar o capítulo em poucos instantes, né? O moribundo calou-se, inteiriçaram-se os membros, foi quando houve o desenlace completo. É que o Leandro não deixou de onde a gente começava, então eu estou dando uma apanhada. E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas, né? Número 20 horas, após serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcanti não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Foi aí onde a gente parou, e aí agora a gente vai continuar. 19, né? A serva fiel. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler. Obrigada. Capítulo 19, a serva fiel. Liberto, Cavalcanti oferecia-me amplo ensejo a infatigáveis pesquisas. A injeção sedativa, veiculando anestésicos em dose alta, afetara-lhe o corpo perispírito, como se fora choque elétrico. Devido a isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Inquirido por mim, vezes diversas, não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares, alusivas à própria identidade pessoal. Notando meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar-lhe os primeiros socorros magnéticos na casa transitória, prestou-me os seguintes esclarecimentos. Qualquer droga, no campo infinitesimal dos núcleos celulares, se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá, efetivamente, o escopo da medicina no porvir. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. Segundo sabemos, em plano algum a natureza age aos saltos. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, que abandonam o campo físico saturadas de vitalidade que lhe é peculiar. Daí, os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas, além do decesso. Os suicidas costumam sentir, durante longo tempo, a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. A elucidação era lógica e humana. Fui compreendendo, por minha vez, pouco a pouco,
a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência, confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxera-me singular enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito, eterno nos fundamentos, vale-se da matéria, transitória nas associações, como material didático, sempre mais elevado no curso incessante da experiência para a integração com a divindade suprema. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviços que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação quanto na desencarnação, na existência da carne quanto na morte do corpo, tanto no presente quanto no futuro. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Daí, as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis, a multiplicidade das posições, as escalas da possibilidade e os graus de inteligência nos variados planos da vida. Para solucionar instantes problemas de Cavalcante, o nosso dirigente designou o padre Hipólito para segui-lo de mais perto, orientando-o quanto à renovação. O convalescente fixava-nos receoso, crendo-se vítima de um pesadelo em hospital diferente. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre. Chamava a esposa insistentemente. Repetia descrições do passado com admirável expressão emotiva. Por mais de uma vez, repeliu Jerônimo com severa argumentação. Ao lado de Hipólito, porém, aquietava-se humilde. Influiu nele o respeito e a confiança que se habituara a consagrar aos sacerdotes. Nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto importante ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual. O desencarnado ia despertando com extremo vagar, demorando-se longo tempo a reapossar-se de si. Eram, todavia, impressionantes seus colóquios com o irmão Hipólito, nos quais crivava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco. Queria saber onde se localizavam o céu e o inferno. Pedia notícia dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava mais entranhada devoção. Rogava explicações referentes ao limbo. Reclamava o encontro com parentes que o haviam precedido no túmulo. Solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica. Comentava a natureza dos diversos dogmas, até que certo dia chegou ao despautério de perguntar se não lhe seria possível obter uma audiência com Deus na corte celeste. Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanho boa-fé. Continua? Você gostaria de comentar alguma coisa, Thaís? Não, eu só acho interessante que cada vez que eu leio, né, mais e mais sobre a doutrina, não só no Pentateuco, mas, né, os livros de Chico, principalmente, como é que a gente leva da vida a vida que a gente leva, né? E, assim, isso me faz estar mais atenta a que tipo de vida eu estou levando aqui, justamente para tentar evitar, que eu acho que é um reaprendizado, né? Você chegar do outro lado, por mais somos seres em evolução e estamos aqui no planeta Terra por um motivo, então não somos tão evoluídos assim, apesar de estarmos em evolução. Então, chegar do outro lado com menos conhecimento do que é possível deve ser muito assustador. Então, eu acho até meio egoísta da minha parte, sabe? Querer aprender para poder chegar do outro lado um pouquinho menos confusa, digamos assim. Então, é interessante ver como é que funciona
os mesmos questionamentos que a gente tem aqui, que tem lá, né? Então, eu achei essa parte bem interessante. E assim, acho que eu também pediria uma audiência com Deus, sabe? Já que eu tô do outro lado, eu falei assim, não, peraí, chama aí o chefe disso tudo que eu quero falar com ele. Então, eu achei isso bem interessante. É bem ingênuo, né, da parte dele, assim, achar que ele poderia fazer esse requisito, né? Não, mas exatamente, eu acho que assim, para você ver como é que a gente ainda está em processo de evolução no início, né? Que eu acho que seria o normal, digamos assim. Você atravessou o outro lado e peraí, eu quero agora tanto Deus que fala, tanto não fala-se tanto em Deus e Jesus, deixa, né? Chama ele aí. E para você ver que o buraco é bem mais embaixo, né? Então eu achei bem interessante essa coisa também do remédio, né? Como é que isso vai no perispírito, enfim, é uma às vezes eu acho que meu cérebro nem consegue processar tudo que acontece, sabe? Eu achei bem Sabe que eu tinha interessante. um médico homeopata lá no Brasil, quando eu era jovem, que eu me tratei da asma lá, e ele não prescrevia para você tomar o remédio. Ele prescrevia para você só abrir o vidro do remédio, cheirar, chegar pertinho e fechar de novo. E não é que tinha efeito, dava efeito? E eu perguntei para ele, né, por que que ele fazia isso, e ele disse porque o remédio ele tem energia, tem o campo magnético dele. E quando você não precisa ingerir, você pode chegar perto do remédio, botar o remédio perto de você, que a ação dele já começa, já age em você, só que de maneira mais sutil, né? Não visível, no campo magnético. E eu ficava pasma porque dava resultado, o remédio tinha efeito no meu corpo. E eu acho que isso aplica para o remédio, aplica para as pessoas, aplica para a passe, aplica. Para O campo tudo. magnético é mais importante e poderoso do que a gente consegue entender na prática, né? No que a gente gostaria de entender de lógica. Então, acho que vai além da lógica, sabe? Acredite ou não, quem não acredita, todo respeito, mas e exemplos bobos tem pessoas que você sente aquela coisa gostosa, e tem pessoas que você já, pô, nem conheço a menina, nem gosto dela, alguma coisa ali, não, ou você ou ela, né? Alguém não tá com a energia boa. Então, eu acho isso bem interessante, eu venho observado isso bastante no meu dia a dia, da maneira que eu faço as minhas coisas, né? Tentando deixar o meu impacto no mundo o melhor que eu posso conseguir, E entendeu? também, além de tudo isso que você está falando, também, agora eu vejo como aquele médico estava certo. Ele falava: os meus colegas acham que eu sou louco, mas eu sei que isso existe. E também tem relatos nos próprios livros de André Luiz de que os espíritos que manipulam, né, itens da natureza e aplicam, né, Uhum. passes com esses efeitos da manipulação de folhas, né, de plantas, Sim, a sim. gente, e obviamente é no campo energético, não é no campo, não é físico, né? Não, mas você vê, você não precisa nem ir para outro plano, você vê os indígenas, eles se curam com o que a natureza oferece, e é justamente essa manipulação, né, de energia mesmo, do campo magnético, e do própria mão, né, daquela coisa do pajé, enfim, da pessoa mais respeitada na tribo, de preparar esse medicamento. Então, vai além do que, sei lá, às vezes eu consigo processar na minha cabeça. Então, Eu acho assim, bem baseando em interessante. tudo isso, eu acho que vai chegar uma época que a gente não vai precisar, de fato, tomar nenhum remédio, a gente vai acessar o remédio e deixar ele agir na gente, no nosso campo, né? Ai, Deus queira, É né? pelo que Porque está falando aí também, né? aí faz sentido, né? Se a gente botar isso na cabeça. Eu acho que eu tenho um livrinho do Carlos Torres Pastorino aqui perto de mim, que tem Minutos de Sabedoria. E
são vários textinhos que eu acho que eu gosto de ler antes de começar meu dia. E um deles que ele fala, você precisa vibrar na saúde, Hum, entendeu? Por mais que você não esteja se sentindo bem, gripado, com dor, seja lá o que for, você não pode focar aquilo e deixar, ai, não vou pisar porque eu tô com o tornozelo machucado. É óbvio, com bom senso, né? Você não vai sair por aí correndo uma maratona, mas vibra na saúde, né? Para ter justamente esse pensamento e mudar a sua vibração, o seu campo magnético e realmente encontrar a cura eventually. Então, eu ah, acho isso bem, bem interessante, com né? certeza. Alguém mais Continu- quer fazer alguma comentário? Ariane? Posso, Não, tô posso, tranquila, tô pensativa nas coisas que vocês comentaram, interessante. Pensativa na reação desse senhor, né? Como ele tá, eh, como a Thaís disse, como ele tá ingênuo. E aí, eu fiquei pensando aqui, quem sou eu, né? Mas, por exemplo, eh, tem muitas vezes a gente lê nos livros, né, de pessoas que passam um tempo no umbral para poder, eh eh perder um pouco dessa pompa, vamos dizer assim, né, para ser mais humilde, para Baixar eu a não sei, bola. baixar a bola um pouco, e eu fiquei na hora eu fiquei pensando: "Será que ele não precisava passar um tempo lá, para ele poder abaixar a bola, para ele poder pra ele poder, assim, agradecer e não ficar cobrando tanto", sabe. Eu fiquei pensando nisso um pouco, sabe. Olha, quem sou Ele eu deve para ter falar que o os homem tinha que ter créditos. passado no umbral. Ele deve ter um pouco de crédito, porque ele trabalhou muito na igreja, né? E ele tinha boas intenções, né? Ele seguiu muitos dogmas da igreja, mas nunca foi mal É, intencionado. pois é, por isso que realmente, cada caso é um caso, né. Quando você fala assim: "Ah, o André Luiz ficou não sei quantos anos no umbral, porque ele fez isso, 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 o outro ficou não sei", não dá, não tem como a gente ter noção, né, medir isso, né? É difícil. exato, porque são tantas circunstâncias, são tantas coisas que, não tem como a gente imaginar, Com tantas mas variáveis, né? é verdade. Vamos continuar? Vamos, Vamos? vamos. Então, vou. Você quer Ai, continuar? posso continuar? Tá A bom. irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos. E de uma feita, quando nos achávamos juntos, à pequena distância do enfermo, comentou risonha. Nossa antiga igreja romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Ah, ingênuo, Exatamente, acabamos de ingênuo. falar. É. Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e a Luciana dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis em virtude da escassez de tempo. 25 dias já haviam transcorrido sobre o início da tarefa. Precisamos regressar, informou o assistente. Precisamos regressar logo, se verifique a vinda de Adelaide, que não demorará na fundação mais de um dia. Cumpre-nos, pois, acelerar a preparação de Cavalcante, com todas as possibilidades ao nosso alcance. E os companheiros desvelavam-se carinhosos. No fundo, todos sentíamos saudades do lar distante, que nos congregava em bênçãos de paz e luz. O próprio Fábio, equilibrado e bem disposto, colaborava para a solução do assunto, suspirando pela penetração dos santuários de mais alto. Atendendo à divisão dos serviços, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta liberatória. Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas. Não consegui, por minha vez, ocultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Nossa. Então, peraí, é só que eu perdi a semana passada. Ai, droga, eu perdi a página que tá. Então, ela estava
quase desencarnando, mas com a presença deles ela se desdobrava, era isso? É isso que tá dizendo, né? Que ela conseguia se desdobrar, assim que o corpo começava a se enfraquecer, Enfraquecer, aham. ela conseguia sair do corpo, né? E ficar ao lado deles. Geralmente, companheiros distintos de nosso plano participavam-nos dos ágapes fraternos. Na antevéspera do desenlace, tive a ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. Uau! Uau! Nossa, Imagine! Olha que demais! servidora, né? Muito bom. Não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores, dizia ela, algo triste, e por isso estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Ora, Adelaide, considerou o apóstolo da caridade, morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos geralmente infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes leve empurrão. Demais isso aqui também. Em É, ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. oh my God, é tão bom esse conselho, né? Nossa, demais. Quando for Lembre-se de que a mulher de Lot, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas. Tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu, na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Espero, asseverou a interlocutora, em tom grave, que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo de mim mesma. Nossa. Olha só. Preocupada sim, amiga, tornou o antigo médico satisfeito. Não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi a ajuda certa ao meu coração em transe igual. Busquei insular-me, cerrar ouvidos aos chamamentos do sangue, fechar os olhos à visão dos interesses terrenos e à libertação. Afinal, deu-se em poucos segundos. Pensei nos ensinamentos do Mestre, ao chamar Lázaro de novo à existência e recordei-lhe as palavras. Lázaro, sai para fora. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum. A simplicidade do narrador encantava. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar a preocupação íntima. Variante da pausa, Jerônimo aduziu. Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga. Em tais circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. O que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna através de manifestações da espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Nossa Senhora, Lindo. demais. Morrer para a existência inferior. Exatamente. Nossa, só o fato de Bezerra ter ido lá dar um help já fala muito, né? É, que privilégio. Exato. Reparei que a abnegada irmã se mostrava mais calma e confortada a essa altura. Interrompeu-se a conversação, porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo, a fim de receber a última dose de medicação noturna. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para a rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. A irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. A grande orientadora do asilo errático admirava-lhe os serviços terrestres e, por mais uma vez, valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento.
Adelaide acompanhando-nos contente. Em breves minutos, recebidos pela administradora, como que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado bezerro. A bondosa discípula de Jesus, em vez de retirar-se da crosta, era alvo do carinho geral. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide, humilde, expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia estritamente ligada, não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas, que colaboravam com um sincero desprendimento e alto valor moral no amparo à infância desvalida. Se estimava profundamente as cooperadoras. Era, igualmente, muito querida de todas elas. Como saberia ante as dificuldades que se gravavam? No íntimo, estava preparada. No entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Seu quarto de dormir, na casa terrena, semelhava a redoma de pensamentos retentivos e interceptarem a saída. Quando menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes, como portar-se ante essa situação, como fazer-lhe sentir a realidade. Enlaçara-se em vastos compromissos, tornara-se involuntariamente a escória espiritual de muitos. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. A máquina fisiológica atingira o fim. Não conseguiria manter-se ainda, mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem prorrogação de tempo. Você vê que chega uma hora que realmente se esvai, acaba. O corpo realmente deu tudo o que tinha que dar e mesmo com intercessão ele não conseguiria, né, reagir. E eu acho que deve ser muito difícil aceitar isso também, né? Acho que esse aqui é o que ela está, né, assim, com dificuldade, né, de ter esse desapego, né, digamos Mas assim. ela está com a preocupação também com os entes queridos que ela está deixando, que ela se tornou a escória espiritual deles, né? Ela era eu não sei, o pilar de todos, né, Para você espiritualmente. ver como é, eu acho que me faz pensar como é que é o equilíbrio importante em tudo, né? Que óbvio que você tem que ser ajuda para as pessoas, você também não pode ser a única opção Exatamente. para aquela pessoa. Indiretamente isso te prende, né? Te prejudica. Né? Desculpe. Ou você querendo ajudar a pessoa, você acaba se prejudicando ou vice-versa, né? Então, é complicado. Ou você ajuda a pessoa de forma eu ia falar enable, a tornar aquela pessoa autossuficiente, né? Autossuficiente, com autonomia para que ela siga em frente, né? A ajuda pode ser dessa forma também, ela pode vir, o amparo ajuda, mas aí você também direciona isso para que a pessoa consiga tocar para frente sem precisar ficar recorrendo a você toda vez, né? Eu acho que assim, mal comparando, é igual quando a criança aprende a andar de bicicleta, né? Sem rodinha. O pai tá ali segurando o banco por trás, mas depois que a criança pega o embalo, ela vai, né? E a partir daí ela vai pedalar sozinha. Então você tem aquele apoio para você se sentir confiante, né? Acreditar que você pode, e depois é com você, né? E mesmo espiritualmente, né? Claro. Porque tem pessoas que falam, ora por mim, mas a pessoa em si não quer orar, não quer aprender a orar. É verdade. Acontece bastante, diga-se de passagem. Continuemos? Dá para continuar mais um pouquinho, né? Sim, tá. A orientadora escutou-a atenta, qual médico experimentado em face de doente aflito, e observou por fim. Reconheço os obstáculos, mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Uau! Com a sua vinda,
operar-se-á a necessária descentralização do trabalho, porque Ah, se dará a imposição natural de novo esforço a cada um. Gente, tô é, passada. eu já vi isso acontecer. Todo mundo fala, Alegre, nossa, mas aquela pessoa não pode ir embora, não pode ir embora, todo mundo aqui. precisa, né? A pessoa vai embora, todo mundo se vira, todo mundo começa a se virar. Aprende, né? É, Aprende. Como diz minha mãe, a necessidade faz o homem, né? exatamente. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação, ao término da experiência atual. Silenciou durante alguns momentos e notificou em seguida. Temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia, como se faz indispensável. Ah, que bom, né? Ai, graças a Deus, o apoio, né? A, a visitante agradeceu penhorada. Prosseguimos na mesma vibração de cordialidade, mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito, junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto, nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos na crosta. E discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide olvidou, por minutos, a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. Então, quando trocou de assunto, que ela melhorou, foi isso? É isso Ah, que eu estou entendendo, né? é. A desencarnante tornou ao corpo bem disposta, reanimada. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. O assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto dois ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. O dia, desse modo, esteve cheio de tarefas referentes à articulação prevista. Através de reiterados passos magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário em vista da extrema passividade da enferma, Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Ah, que bom. Renovaram-se de súbito as esperanças. A reação orgânica surgira, dentro de um novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Ah, vamos Que parar lindo! aqui, né? Vamos. É lindo, né? Lindo, 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 lindo. Mas eu acho que também é aquela melhora antes da morte, né? Que é bem comum, né? É Eu bem ia falar comum. isso, Alex. Eu ia falar, eu acho que isso foi preciso para todo mundo sossegar um pouco, acalmar os parentes e até ela própria, né? E eles E estão para agindo fazer. para eles se reunirem, né? Exato. Hum. Interessante, foi muito legal até agora, muito interessante esse capítulo, eu tô Também gostando. achei bem, eu também achei bem interessante. E como é que aí a gente, sei lá, eu tento toda hora fazer o paralelo com aqui, né? E como é que cada vez, a cada linha que passa para mim é a cópia do que a gente passa aqui, né? Então eu acho É, isso bem interessante também. Você vive na morte como viveu na vida, Na né? vida, Isso mesmo. exato. É. E você vê que ela era um espírito evoluído, né? Uma servidora fiel, como ela é Fiel. chamada, É. a digna de receber, com merecimento de receber Bezerra, Bezerra de exatamente. Menezes. E mesmo assim, a desencarnação dela estava bem complexa, né? Uma situação bem complexa. Não, e mesmo assim você vê a angústia dela, né? Hum, Desse processo todo, então, sei é. lá, me faz pensar em bastante coisa. Mas eu acho que a angústia dela era mais assim, em função de que ela tinha preocupação com quem ela estava deixando, né? Porque ela sempre amparou todo mundo, né? E ela
se envolveu demais, se preocupou demais com isso e deixou se tomar por essa preocupação. Todo mundo deve ter, né, até de um certo grau, mas não pode ser tudo, né? É verdade. O que a gente está vendo aqui é que a desencarnação, na verdade, acho que foi o Bezerra de Menezes que falou que só precisa de um leve empurrão, né? É mais fácil do que nascer. Para desorganizar. Mas é se a gente deixar, né? Se a gente aceitar esse empurrão e se deixar empurrar, né? Você vê que ela criou uma redoma de pensamentos em volta do quarto dela que impedia, né? Ela de partir também. Então, mais uma vez, é a gente que comanda tudo, né? Assim, que dificulta ou que facilita, né? Não tinha jeito, ela ia acabar se desencarnando, mas a maneira como ela estava se sentindo encarando é que determina o tempo que demora, né? A desencarnação e também o desligamento, né? E também o quão é complicado ou fácil, né? Pode ser. Depende de nós, sempre. Pois é. A gente lendo tudo isso, aprendendo, tendo essa oportunidade singular de estar aprendendo, é bom a gente já ir se preparando para não fazer igual, né? É verdade. Haja preparação, viu? Eu acompanhei a desencarnação de uma amiga minha, muito, muito querida, assim, uma segunda mãe para mim, na minha vida. Foi uma pessoa muito importante. Eu fui daqui para acompanhar, para ficar com ela, né? Nos últimos momentos. E ela era muito apegada com tudo, e ela falava assim, brincando, eu vou ser a última pessoa a entrar no céu por causa do meu apego às minhas coisas, meus cachorros, tudo. E nos últimos dias, assim, quando estava bem terminal mesmo, o câncer que ela viu que ela começou a se desapegar completamente, assim, eu ficava pasma como ela estava se desapegando, eu que tive que cuidar dos cachorros, destino aos cachorros dela, tudo. Ela não tinha filhos, né? E me tinha como uma filha. E ela foi desapegando, no fim ela falou para mim, doa tudo para uma instituição de caridade. Abre a gaveta e nem olha. Ela falou, eu falei, que maravilha. Ai, que bom, que bom. Aí ela ainda fez uma piada que eu jamais me esqueci. Ela falou assim, esse mundo tá muito louco, filha. Ainda bem que eu tô caindo fora. Então ela se desapegou mesmo. E foi bom. Então é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então a gente parou num bom ponto, né? No próximo capítulo, na próxima semana a gente continua. E foi maravilhoso, né? Estudo a 3. Foi. Alguém gostaria de fazer a oração final? Eu posso fazer. Obrigada, Ariane. Querido Mestre Jesus, e encerramos agora mais um estudo desse livro maravilhoso do André Luiz, que mais uma vez nos elucida, nos esclarece, clareia os caminhos, nos dá mais e mais informações para que possamos ter uma boa passagem quando chegar a nossa hora. Também possamos olhar com carinho a todos aqueles que estão passando por esses momentos de transição, por aqueles que desencarnaram e ainda se encontram no processo ainda de não entender o que está acontecendo. Nós somos privilegiados em ter acesso a tantas informações com a doutrina espírita e agradecemos a todas as pessoas desencarnadas que durante tantos anos continuaram esse trabalho e continuaram a doutrina e traduziram e transformaram e passaram para outros países e chegou até nós agora e temos acesso a tantas informações e agradecemos a todas essas pessoas, pesquisadores, pessoas que sofreram tanto, né, porque a sociedade não as aceitava
desde a época do nosso irmão querido Kardec, até os momentos atuais, que passamos ainda com tantas pessoas ligadas à materialidade. Ainda temos o maior sofrimento do mundo, que é o egoísmo, tão alto no nosso planeta. Pedimos aos céus, aos seus anjos mais queridos, que derramem suas bênçãos no nosso planeta. Esses momentos de dúvida, desses momentos de tristeza, nesses momentos de incertezas que vamos passar agora durante esse processo de transição planetária, que os seus anjos possam derramar a luz do seu amor em todos os cantos do nosso planeta. E agradecemos a nossa doutrina amada, a todos os trabalhadores do plano espiritual e do plano terrestre, todos que trabalham ao bem dos outros. Pedimos as suas bênçãos, Senhor, para cada um deles. E pedimos também que o Senhor nos abençoe para que possamos continuar com a nossa jornada aqui, melhorando cada vez mais, buscando cada vez mais ir contra as nossas más inclinações e cada vez mais espelhando o nosso Mestre Jesus, nosso guia, nossa estrela, nosso norte. E que assim seja. Amém. Amém. Com vocês.